Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel do Susto Impulse. Hoje mais um vídeo para vocês. O vídeo sobre o maior erro ao tentar implementar o ESG dentro de uma empresa. Se você gosta de vídeos como esse, conteúdos como esse, já segue o canal, compartilhe seu vídeo para o YouTube entender que esse é um material legal para poder chegar em mais pessoas. Vamos lá, vamos falar sobre o maior erro aqui. Existe um erro que eu vejo praticamente acontecer em muitas empresas e o curioso é que esse erro ele não é de execução. Ele acontece antes mesmo da execução. Ele é um erro estrutural, ele é um erro de origem. A maioria das empresas não falham porque elas executam mal, mas porque elas estruturam mal. E esse erro estrutural acaba enfraquecendo a agenda antes mesmo da execução. Porque por mais que você tenha uma execução bem feita, ela vai acabar sendo limitada. Tá? Vamos lá? Vamos ver como é que é. O erro principal acontece no momento que o ESG entra dentro de uma empresa através de um projeto paralelo. Se ele entra como uma iniciativa lateral, provavelmente ele já entra sem orçamento, sem time e sem prioridade real. Ele vai acabar ficando restrito a um grupo pequeno de pessoas, talvez um departamento ou dois, no máximo três, eventualmente, e dificilmente ele consegue escalar toda a hierarquia até chegar ao board. E o terceiro ponto é que ele não conversa com risco, não conversa com eficiência, e quando isso acontece, ele deixa de ser uma ferramenta, né? Ele passa a ser uma narrativa, ele fica uma coisa aleatória, uma coisa paralela, fica girando em volta do que deveria, né, ter a atenção principal. Então isso mostra, com esses três pontos, que a agenda nasce isolada do negócio. Então se uma agenda ESG nasce isolada do negócio, é um problema. Então, vamos lá, para resumir. E projeto isolado, ele é tratado como iniciativa paralela, ele vai acabar tendo início, meio e fim definidos, porque o fim dele pode até ser a saída do próprio entusiasta, né? Ou ele vai morrer por falta de orçamento, ou por falta de resultado, enfim. Vai acabar disputando recurso e vai disputar atenção em reuniões e, enfim, reuniões com o time, vai acabar estressando mais ainda todo mundo. Então, não é por aí o caminho, tá? O ponto de virada é entender que o ESG não é o projeto. O ESG é um processo de gestão. O ESG é gestão de risco. Tá? Então, quando você muda essa lente, você passa a enxergar o ESG como um critério de tomada de decisões. Decisão para operar, decisão para investir, né? Porque são vários critérios que você vai ter para poder usar a seu favor e fazer com que esses projetos passem a ter visibilidade dentro da própria companhia, né? Ele deixa de ser um projeto paralelo e passa a estar integrado à própria estratégia. É a diferença de uma agenda passageira para uma agenda que busca transformação corporativa real. Como que é o jeito certo, né, de começar? Vamos lá, começar pelos riscos, começar pelo que mais importa. Onde estão os seus riscos socioambientais, onde estão os seus riscos climáticos, financeiros, reputacionais, onde estão esses riscos? Então você identifica essas vulnerabilidades, passa a ter um plano de mitigação de risco, né? Uma vez que você tem o plano de mitigação de risco em andamento, você começa a diminuir seus riscos. ESG é gestão de risco. Então você começa pelas vulnerabilidades reais que podem afetar o seu negócio. E aí você faz isso conectado à sua própria estratégia, né, de crescimento, de eficiência, de aumentar a sua competitividade no mercado, enfim, com menos riscos, você vai ter mais tempo de operação, você vai ter mais retorno, você vai ter mais reputação, né? Você vai ter outros ganhos, benefícios que vão claramente estar conectados com a sua estratégia, se você tiver uma boa gestão. Falando em gestão, também precisa de um patrocínio executivo, né? Patrocínio executivo significa um patrocínio moral, que é você ter um time dedicado para isso, você ter responsáveis, né? Vão dedicar horas para isso, isso tem que estar claro para todo mundo, tem que ser a meta da pessoa. Então, isso é um patrocínio moral e você tem um patrocínio financeiro. Você tem que disponibilizar orçamento para que as coisas possam acontecer. Você precisa terceirizar alguns serviços, você precisa contratar consultorias, enfim, alguma coisa você vai ter que fazer. Então, existe a necessidade de ter um orçamento também. E, por fim, existe a necessidade de ter a governança, né? Estruturar a governança, de entender quem são os donos desses projetos, como serão os processos para você fazer reporte, como você vai medir sua performance, indicadores. Então você tem que ter metas, você vai ter que ter responsáveis, tem que ter uma planilha, vai ter que ter o responsável por fazer a coordenação e implementação desses projetos e entender se você está avançando em iniciativas que vão trazer redução de risco para você.
Tá? Então, no final, não é um problema técnico, né? Não é um problema de falta de conhecimento, nem de ferramenta. É essencialmente uma decisão institucional. Então, a implementação sólida não é só também decisão institucional, ela é vontade. Se você tem vontade, se você tem pessoas engajadas, você tem o regulatório debaixo do braço, você tem esse nível de engajamento, apoiados por uma decisão institucional clara, com metas, com objetivos, né, com orçamento, com um time dedicado, não tem como dar errado. Tá bom? Se você está começando nessa agenda ESG também, ou se já começou e precisa ganhar mais tração, vale a pena revisitar o ponto de partida, tá? Porque a maioria das empresas erram ali. Comenta aqui início ESG, se você quiser conversar comigo um pouquinho a respeito, no particular, e a gente consegue ajudar vocês. Combinado? Um abraço, hein? Tchau, tchau.